Então, agora, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Susana Roque, em nome do Instituto Humanitas Unicinos, damos as boas-vindas a todos que prestigiam esse dia de evento, onde nós intitulamos o nosso encontro de hoje, o Concílio Vaticano II, uma releitura global da sua obra, e pensamos muito especialmente, com bastante carinho, em poder fazer esse lançamento do livro do professor Christophe Theobald, A Recepção do Concílio Vaticano II, uma tradução de um livro muito importante e significativo, que era para ser lançado ano passado com a presença dele. Como não foi possível a revisão para que estivesse em perfeitas condições, né? O livro que foi pensado com muito detalhe, então vamos fazer hoje, mas o professor Christophe Theobald quis também se fazer presente com uma publicação, então, que está por aí à disposição de vocês, que ele preparou para nós. Aqui está, todos vocês, se quiserem levar, a Exortação Apostólica Evangelica Gaudium, esboço de uma interpretação original do Concílio Vaticano II. Então, quem quiser levar, vale a pena, pode levar, é distribuição gratuita, assim como outros cadernos de teologia pública, como vocês sabem, tudo está disponível online, mas muitos de nós gostamos, né, especialmente de ter o papel para marcar, sublinhar. Então, com muita alegria, nós vamos ter hoje o nosso lançamento do livro. E, então, em nome do programa de Teologia Pública, este trabalho grande da editora Unicinos, nós queremos prestigiar essa obra e convidar, em primeiro lugar, o padre Marcelo Aquino, que é reitor da casa, a dar algumas palavras. Bom, colegas, boa tarde. Obrigado pela presença nessa celebração dos 50 anos de conclusão do Concílio Vaticano II. Ontem, o Papa Francisco ele abriu o Ano Santo da Misericórdia, uma cerimônia bastante bonita. Abre aquela porta que fica sempre fechada, só abre durante o Ano Santo, na Basílica de São Pedro. E anteriormente, ele já abrira a porta da Catedral da capital da República Centro-Africana. Então, acho que foi um movimento bem bonito que ele fez. O Christophe Theobald nos brinda com esse imenso volume, que será seguido de um segundo volume, né? E a Unicinos, a editora, o Instituto Humanitas, a gente está fazendo esse brinde extensivo à comunidade teológica do Brasil, a comunidade de quem se interessa pela questão das religiões, da fé cristã, não? E eu creio que é um grande serviço que se presta. A propósito do Concílio Vaticano II, eu creio que é importante a gente ter esse duplo movimento. O concílio ele foi um movimento de chegada, mas ele está sendo também um movimento de começo, de novo começo. Então, acho que, por exemplo, no Concílio Vaticano II, confluíram vários movimentos, né? Por exemplo, o movimento que era muito forte na Alemanha do século XIX, o catolicismo social, por exemplo, que teve grande repercussão aqui no sul do Brasil, mesmo entre os jesuítas. Somos herdeiros dessa consciência da questão social na Igreja Católica, por exemplo. Então, acho que esse é um belo legado. Não? Depois, o movimento litúrgico. Nos inícios do século XX, ele foi trabalhado por toda essa recuperação da liturgia na Igreja Católica. Um momento importante foi com a reforma da celebração da Páscoa cristã. E, de novo, houve
toda uma decisão de voltar às fontes da celebração litúrgica católica cristã. Um outro tema foi a questão do movimento ecumênico, muito chegado ao diálogo catolicismo romano e a igreja anglicana, a igreja luterana. Quer dizer, de novo, né, quando se forma a comunidade do Conselho Mundial de Igrejas, como que a Igreja Católica vai tateando, ela não sabe bem como aderir ou não, mas enfim, é todo o trabalho do movimento ecumênico que também chega e dá a sua floração no Vaticano II. Um outro movimento foi o movimento bíblico, a publicação da encíclica Divino Afflante Spiritu. Ela marca realmente uma profunda inflexão na exegese católica. Então, isso aí tem consequências notáveis para a liberdade da Igreja ler as suas fontes bíblicas, as suas fontes narrativas. Não? E eu creio, um ponto que creio que é bastante importante, o Vaticano II, ele é efetivamente, talvez, o primeiro concílio efetivamente ecumênico, no sentido de que o ecúmene do nosso planeta estava todo presente lá. Eu acho os concílios anteriores, não, eles tinham um ecumenismo bastante delimitado. Um ponto que deve ser destacado, e creio que o Theobald ele explora bastante isso, eu chamaria a sagacidade hermenêutica do Papa João XXIII. Porque quando ele convoca o Vaticano II, ele declara fechado o Vaticano I. Quer dizer, o Vaticano I tinha ficado em aberto, né? E ao convocar o Vaticano II, ele diz, bom, gente, agora fecha o Vaticano I. E o impacto disso, né, é notável, né, depois no desdobramento e na construção do próprio Vaticano II. Então, acho que aí tem um ponto bem importante. Talvez fosse interessante ver o interregno do pós-concílio, né? Como é que a recepção do Concílio Vaticano II vai acontecendo em várias regiões ou em várias igrejas locais. Eu creio que é notável aqui na América Latina a recepção do Vaticano II nas conferências de Medellín, na conferência de Puebla, de Santo Domingo, recentemente de Aparecida, né? Eu creio que aí tem já um sinal do novo começo pós-Vaticano II também. Um outro começo, né, foi a questão que o Papa Francisco está disseminando bastante, a estrutura sinodal da Igreja Católica Romana. Né? Como eles estão se dizendo, a sinodalidade. Não? Veja, o sínodo ele foi lançado no final do Vaticano II. Paulo VI ele dá início a essa experiência nova, né? E ele vem passando por altos e baixos, por momentos não de concentração, digamos, de novo, curial da estrutura sinodal da Igreja, mas parece que de novo se volta a uma potencialização da experiência sinodal ou da estrutura sinodal da Igreja Católica Romana. E aí seria interessante de ver também a questão do ecúmene, né, que vai se organizando. Hoje, né, nós estamos praticamente superando
eu não diria hegemonia, mas eu diria o contorno da orla do Mediterrâneo na experiência do cristianismo. O cristianismo, ele começou na orla do Mediterrâneo, ele se depois consolidou em territórios que hoje já são as velhas igrejas cristãs europeias, não? No século XIX houve toda essa eclosão da expansão missionária da igreja, que era também ligada de uma maneira ambígua com a expansão do colonialismo europeu, né? E como hoje, não, todas as suas contradições, a gente tem então a vitalidade de igrejas cristãs em territórios que até agora eram consideradas territórios missionados pelas velhas igrejas europeias. Então eu creio que a gente teria que tentar entender quase que hoje a gente está falando de um ecúmene de vários ecúmenes. São muitos ecúmenes que estão desenhando a, digamos assim, fisionomia da fé cristã, da Igreja Católica Romana, na época da globalização. Então eu creio que aí também tem um novo começo, não? E também eu creio que é importante, não tenho tanta segurança do que vou dizer agora, digamos assim, na experiência do concílio, o cardeal Lercaro, ele conseguiu aglutinar e se aliou com Dom Helder, com outros bispos de grande empuxe de testemunho no concílio. Eles organizaram a chamada Igreja dos Pobres, não? E aí tem um dado que eu gostaria de tentar entender, não? Conversando com o padre Juan Scanone, no início desse ano, o padre Scanone, ele tentou me fazer entender que, digamos assim, toda essa teologia do povo, que o Papa Francisco está, de uma ou de outra maneira, dando apoio, né? Ela representa, digamos assim, uma temática que era cara pelo peronismo nas suas origens, não? E o padre Scanone me dizia, naquele momento, década de 40, não? Perón foi o primeiro que conseguiu com que os pobres da Argentina, os descamisados, não? Eles formulassem uma consciência de classe. Talvez o Scanone, ele é muito claro nisso. Perón, que faz com que as populações empobrecidas da Argentina conseguissem formular uma consciência de classe social. E aí sim, né, eu tenho tentado refletir um pouquinho sobre isso, né? Se o Papa Francisco, né, ele fazendo a junção, a Igreja dos Pobres, a teologia do povo, né? Se o Papa Francisco, ele está, digamos assim, acelerando ou, enfim, levando para frente, né, uma verdadeira tomada de classe social, que seria a Igreja do povo pobre, a Igreja do povo empobrecido. Quer dizer, aquilo que aconteceu na década de 40, acontecendo agora no interior da comunidade católica romana, né, em termos quase de ter uma tomada de consciência de classe, né, a Igreja do povo empobrecido, a Igreja do povo pobre. Eu acho que podemos ficar esperançosos, não, de que tudo isso que nesse momento a gente está vivendo como uma pauta e uma releitura do Concílio Vaticano II em grande escala, em grande estilo, né?
não venha sofrer os atropelos do que se passou nas décadas anteriores, quando havia um mal-estar na própria interpretação do que era essa recepção, né? E gostaria de dizer que é uma honra para a Unicinos, ela, na sua natureza de uma universidade comunitária, confessional, uma universidade jesuíta, né? Ela poder estabelecer um diálogo fecundo, digamos assim, com esse tempo, né, de um novo começo na construção de uma agenda, de uma pauta em que a Igreja Católica ela contribui para um discernimento das grandes questões da humanidade no tempo presente. Então, queria formular a minha apreciação por esse volume. Eu fui pescando coisas aqui, coisas lá, mas é bem interessante, né? E me permitam terminar com uma pitada de ironia acadêmica, né? O padre Theobald, ele é nativo na Alemanha e ele se consolidou como um grande teólogo em Paris. Então esse livro, já pelo próprio tamanho, né, é uma obra de teologia alemã, escrita por um pensador de cabeça alemã, redigida em francês e publicada em Paris. Boa leitura. Obrigado. Obrigada, Padre Marcelo. Depois desta apresentação do Padre Marcelo, vamos chamar a professora doutora Cleusa Maria Andreata, de Teologia Pública do Instituto, que vai apresentar o currículo do professor Christophe Theobald, ou Christophe Theobald, dependendo a sua versão francesa, né? Ou como em outros lugares se conhece. Theobald, especialmente na sua relação aqui com o Instituto Humanitas. Ao lançarmos esse livro, nós nos sentimos muito contentes também, muito satisfeitos com toda uma proximidade com o padre Christophe Theobald, que fomos construindo também ao longo aqui da história do Instituto Humanitas Unicinos. Teólogo jesuíta, e como já foi destacado pelo padre Marcelo, ele é nascido na Alemanha, mas vive, trabalha e escreve desde o contexto de Paris, já desde 1970, e é professor de Teologia Fundamental e Dogmática nas faculdades jesuítas do Centro Sérvio de Paris. Ele é diretor da revista Pesquisas de Ciências Religiosas, membro do Comitê de Pesquisa de Ciências Religiosas do Instituto para Ciências Religiosas de Bolonha, colaborador da revista Etude e em diversas redes de reflexão teológica, integra o comitê, já foi aqui do Comitê de Pesquisas. Ele também é diretor da coleção Unam Sanctum, da edição do CEF, que publicou a obra original que está sendo traduzida aqui, o original dessa obra traduzida aqui hoje. Entre as suas obras, nós optamos por destacar aqui especialmente aquelas que estão publicadas aqui em português, duas com destaque. Uma que é A Revelação, publicada em francês em 2002 e traduzida, publicada aqui no Brasil pela editora Loyola em 2007. Também o livro para a mesma editora, traduzido aqui para o português também para a mesma editora, Transmitir o Evangelho da Liberdade, de 2019, e que teve o seu lançamento por ocasião do 10º Simpósio Internacional IHU, Narrar Deus numa Sociedade Pós-Metafísica, Possibilidades e Impossibilidades, que também foi aqui em 2019. E agora, em português, então, esse livro que todos estamos com muita vontade de avançar no estudo dele, como bem importante para nós, a recepção do Concílio Vaticano II, acesso à fonte, então, pela editora Unicinos. Nós temos também várias matérias, notícias e entrevistas com ou sobre o professor Theobald e o seu trabalho teológico, publicados tanto no site do IHU, quanto na revista IH Online, em cadernos de Teologia Pública, e vários desses trabalhos produzidos exatamente por ocasião da sua passagem aqui na universidade.
Em 2019, então, quando veio para o simpósio Narrar Deus numa Sociedade Pós-Metafísica, foi publicada uma entrevista com ele, O Cristianismo como Estilo, que está na revista IHU Online, número 308, do dia 14 de setembro de 2009. Esse tema, Cristianismo como Estilo, também é tema de um livro bem importante dele, publicado, que nós o conhecemos em francês, né? E com a entrevista mesmo com várias referências ao Concílio Vaticano II. Logo depois, em função dessa vinda dele para esse simpósio, foi publicada na revista IHU Online, de número 315, um perfil do padre Christoph Theobald, que é bem interessante para a gente conhecer o histórico de vida e como que se dá o engajamento dele na teologia, os fatos marcantes da sua vida também, que nos ajudam a entender o grande envolvimento dele nas pesquisas sobre o Concílio Vaticano II. Temos uma entrevista bem interessante em função do lançamento de hoje, que é uma entrevista publicada no dia 24 de fevereiro de 2012, traduzida pelo Moisés Sbardelotto, que está aqui conosco. Uma entrevista publicada no jornal Avvenire, dos bispos italianos, com o título A Urgência de Recuperar o Método do Concílio Vaticano II, e é uma entrevista que foi realizada por ocasião da tradução e lançamento dessa obra em italiano. Nos cadernos de Teologia Pública nós temos alguns estudos bem significativos do Theobald, que é um caderno de número 27, publicado em 2007, com o tema Música e Teologia e Johann Sebastian Bach. De 2019, As Narrativas de Deus numa Sociedade Pós-Metafísica, o Cristianismo como Estilo. E depois disso nós temos a publicação do caderno de número 77, com o título As Grandes Intuições do Concílio de Futuro do Concílio Vaticano II, um subtítulo A Favor de uma Gramática Generativa das Relações entre Evangelho, Sociedade e Igreja. Nesse caderno, o Theobald apresenta a importância e necessidade de uma leitura genética ou processual do Vaticano II, e isso foi o assunto da conferência dele no simpósio Igreja, Cultura e Sociedade, em que nós propusemos nos perguntar de novo sobre semânticas da Igreja numa sociedade técnico-científica. Então, nesse caderno publicado aí, tem uma nota bem interessante. Ele vai explicando para nós que essa leitura genética ou processual do Concílio Vaticano II tem como desafio e possibilidade poder pôr o futuro do Evangelho e da Igreja no seio da sociedade, nas mãos de todo o povo de Deus, o que foi a principal finalidade do concílio. E na nota número 2 do caderno, em que ele comenta essa observação que ele faz, ele diz o seguinte: nós desenvolvemos essa perspectiva com todas as referências necessárias no livro A Recepção do Concílio Vaticano II, o Acesso à Fonte. E desde então nós ficamos assim muito estimulados a avançar no trabalho com esse livro. Um outro caderno que destacamos aqui, As Potencialidades de Futuro da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, por uma fé que sabe interpretar o que advém, aspectos epistemológicos e constelações atuais, foi o tema da conferência dele no colóquio realizado nesse ano de 2015, exatamente sobre os 50 anos do Concílio Vaticano II. E, finalmente, eu destaco o caderno que já foi comentado, que está chegando às nossas mãos, quentinho ainda da gráfica, que é esse aqui, a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, esboço de uma interpretação original do Concílio Vaticano II. E, na leitura que fizemos desse trabalho, ele é muito interessante, porque continua esse esforço do Theobald na leitura processual, na perspectiva de uma gramática genética, ou de uma leitura genética do concílio. Ele se propõe um desafio muito interessante. Ele começa comparando a Evangelii Gaudium com o que foi a Evangelii Nunciandi 10 anos após o final do concílio,
E ele diz que a Evangelho Enunciante teve como objetivos, em última análise, num só intento, tornar... Perdão, eu li o comentário que disse aqui, eu troquei. Desculpa, está correto. Então, diz que ele representava na realidade, a Evangelho Enunciante, a primeira tentativa ou releitura sintética do corpus conciliar, cujos objetivos se reúnem num só intento, tornar a Igreja do século XX ainda mais apta a anunciar o Evangelho à humanidade do mesmo século. E aí, diante disso, ele pergunta se é possível identificar Evangelho Gaudium a mesma pretensão, a mesma tentativa de dotar a Igreja de um princípio de interpretação da obra altamente complexa e diversificada do Vaticano II. E nesse movimento, então, da leitura processual, ele vai mostrando que a Evangelii Gaudium é uma releitura do Concílio Vaticano II pelo Papa Francisco, mas com toda a liberdade do Papa que veio de longe, veio com o olhar desde quem fez um longo caminho já numa América Latina. Uma leitura assim, muito, muito boa e que também vai nos ajudar muito na aproximação dessa obra. Obrigada. Obrigada, professora Cleusa. Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos pedir ao padre, ao professor doutor Roque Yunis, a apresentação da resenha do livro. Boa tarde. Me foi pedido que fizesse uma recensão, quer dizer, não consegui ler esse livro, evidentemente, até agora. Então, eu me fundamentei numa recensão muito boa, feita pelo Gilles Routier, que é um teólogo canadense, que esteve aqui no simpósio desse ano, ele conhece bem Theobald. Então, eu vou me fundamentar no que ele colocou nessa recensão. Creio que o Marcelo já apontou várias coisas muito importantes desse livro. Já no título tem uma palavra muito importante, recepção. Pode ser que para nós seja uma palavra simplesmente recepção, receber. Mas na teologia essa palavra tem um sentido específico, até se usa a palavra latina, receptio. Então isso tem um sentido profundo de que um concílio emite documentos, mas esses documentos necessitam de um tempo de decantação para que esse documento, o que lá é dito, possa ser absorvido pela igreja e os fiéis. Porque uma coisa é a letra do documento, a letra está ali, mas não importa tanto a letra. O que importa é que o espírito que ali, que essa letra expressa, possa ser assimilado pela igreja, pela comunidade cristã. E isso é o sentido de uma recepção. Isso leva tempo. Pode levar 50 anos, pode levar 100 anos. Nós apenas estamos há 50 anos do Concílio Vaticano II. Eu não sei se podemos dizer que já houve uma plena recepção. Certamente ainda não. Creio que o Papa Francisco é um momento importante dessa recepção. E, como sabem, na igreja houve muitos concílios desde o início. Eu creio que o que todos apontam no Concílio Vaticano II, que ele tem a sua peculiaridade própria. A maioria dos concílios, a igreja se estava defrontando com alguma heresia, com alguma explicação da fé que não estava de acordo com aquilo que era o modo oficial da igreja explicitar uma certa verdade da fé. Sobre Cristo, por exemplo, nos primeiros concílios, lá do início, são todas questões relativas a Cristo. Então, sempre a igreja se defrontava com alguma heresia. E o Concílio Vaticano II é totalmente diferente. A igreja não estava se defrontando com alguma heresia, apesar de que alguns lá dentro, no concílio, achavam que a igreja estivesse fazendo isso, como fez no Vaticano I, que a igreja se defrontou com o modernismo. E para alguns,
eu creio mais para aqueles que prepararam os documentos na Cúria Vaticana, documentos de preparação para o concílio. Para muitos daqueles, eles pensavam que, como o Vaticano I, já disse o Marcelo, ele não foi encerrado, que o Concílio Vaticano II seria completar o Vaticano I. Portanto, seria também um concílio doutrinal para definir verdades contra o modernismo. Mas João XXIII justamente deu uma perspectiva totalmente diferente. Então é muito interessante ler a história, porque o que foi preparado de documentos pela Cúria Romana para serem discutidos no concílio eram documentos que tentavam completar o Vaticano I. E nós sabemos que logo no início a Assembleia, essa linda Assembleia por aí, rejeitou esses documentos que a Cúria Romana tinha preparado. E tentaram começar a levantar questões. Então vocês podem imaginar o conflito que foi isso, dentro do próprio concílio, desses grandes cardeais que vinham de igrejas importantes da Europa, como Alfring, vamos lembrar de outros, Synod, lembra de alguns outros aí, que estiveram presentes no concílio. Alfring, Synod, os nomes já nos escapam. Congar, que era um teólogo, sim, e tantos outros. E tantos outros. Então, esses eu diria, atores do concílio, eles foram mudando essa perspectiva. E qual foi a mudança? E essa é a perspectiva que esse livro coloca, que é a questão da perspectiva da pastoralidade. E o Theobald insiste muito nisso, porque os concílios até ali eram sempre concílios para definir verdades, o que está errado e o que está certo, o que está bem interpretado e o que não está. Então, eu diria, para delimitar as coisas. Em geral, foi para isso. O Concílio Vaticano II foi uma perspectiva totalmente diferente. E por isso, a discussão que houve depois do concílio durante muito tempo, e eu acho que ela se encerrou só com Francisco, a pergunta era: o Vaticano II é uma continuidade dos anteriores ou é uma ruptura? Então alguns dizem, não, é a continuidade, não diz outra coisa, diz a mesma coisa, continuidade. Outros diziam, não, é uma ruptura total, como antes. O que a gente poderia dizer? Eu acho que não é nenhuma só, nem a outra, são as duas. É uma continuidade, evidentemente, porque é a verdade cristã, mas evidente que existe uma ruptura. Uma ruptura no sentido, o concílio tem uma perspectiva diferente. E isso é o que o Theobald insiste, que é a questão da pastoralidade. Aqui, pastoralidade não é que o concílio tratou de problemas pastorais, mas a perspectiva de explicitar a doutrina tem que ser pastoral. Essa é a mudança radical que houve, nisso da ruptura. Não é simplesmente dizer o que está certo ou errado. E o Routhier coloca isso de uma maneira muito interessante, quando diz que uma doutrina que envolve o homem em sua totalidade e humanização. Então, pensar a doutrina na perspectiva de uma visão holística do ser humano, uma doutrina que se insere no presente da história, que não é simplesmente, e o Francisco insiste nisso, um imobilismo de dizer a mesma coisa que sempre se disse. Preservar a verdade não é sempre dizer a mesma coisa, é saber como é que eu tenho que dizer essa verdade para o tempo de hoje. Uma doutrina transmitida para a felicidade do ser humano e não para condená-lo. De novo, o Papa Francisco justamente está nisso. Por fim, uma função pastoral do magistério da Igreja, dos bispos, do Papa, uma função pastoral e não uma função condenatória, dizer você está certo, você está errado. Uma função pastoral. Então essa pastoralidade do Vaticano II atravessa todo o concílio e é a chave de leitura do concílio.
Portanto, uma pastoralidade significa uma hermenêutica da doutrina. E por isso que creio que Francisco, de novo, retoma isso fortemente, porque Francisco está interessado nessa pastoralidade da verdade. E o exemplo foi a questão toda do sino da família. Se vocês acompanharam toda a tensão que houve lá, alguns cardeais, uma minoria, dizendo, não pode mudar nada, tem que dizer sempre a mesma coisa. O exemplo máximo disso é o cardeal Burke, aquele americano. Enquanto que Francisco não está querendo mudar, dizer que as verdades mudaram totalmente. Francisco está querendo entender a verdade sobre o matrimônio, por exemplo, no sino da família, na perspectiva da pastoralidade. Eu acho que aí está toda a grandiosidade do Vaticano II e que Francisco retoma. E retoma porque Francisco é o primeiro Papa que não esteve no concílio. Portanto, ele não está preocupado com as brigas que houve depois do concílio, se é continuação, se é ruptura, se é isso, se é aquilo. Francisco já está além dessas tensões. Ele já, eu diria, ele já assumiu, já na vida dele, o Vaticano já é uma recepção. Ele já é a recepção do Vaticano II. E por isso ele fala disso com naturalidade. E por isso, eu diria, ele faz a igreja avançar no Vaticano II. Que eu acho que se encerra toda essa época depois do concílio, que foi uma época, eu diria, de certas tensões, de voltas atrás, de dizer não é continuidade, e outros dizer não é ruptura. Francisco quer lançar a igreja para frente. E essa é a grandiosidade de Francisco, do Concílio Vaticano II, e que o Theobald insiste. Depois, uma outra coisa que o Theobald também põe, ele tenta entender o concílio como um corpus. Porque até aqui, isso o Routhier insiste, os estudos do concílio eram estudos históricos. Aí você tem o grande Alberigo, na Itália, tu tens o Hühnermann, na Alemanha, e tu tens o O'Malley, que esteve aqui também esse ano, nos Estados Unidos, que tentam mostrar o processo histórico do Concílio Vaticano, principalmente dos documentos também. Theobald não se preocupa mais com os documentos isolados, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Dei Verbum. Ele toma o concílio como um corpus, e não simplesmente o que diz um documento, o que diz um outro documento, se naquele documento se houve um passo atrás ou para frente, se houve coisas novas, ou se foram inseridas frases que queriam botar atrás. Ele não está interessado nessa questão. Ele pensa, e com razão, que o Vaticano II tem um corpus teológico, doutrinal, que tem sua coerência. Isso que ele quer expressar. E aí tem uma pequena, não crítica. O Routhier diz que o Theobald tentou fazer uma sistematização desse corpus e que ele não conseguiu ainda fazê-la bem, que precisaria de um aprofundamento maior. Tem um momento que ele diz isso. Então, um aprofundamento maior, que ele, pelo Routhier, acha que ele ainda não convenceu totalmente o Theobald. Quer dizer, ele louva muito isso, mas que ele acha que isso não está totalmente maduro e que o Theobald, capaz, no segundo volume, vai expressar isso melhor. Que nesse volume ele não teria conseguido expressar isso tão bem, mostrando a sistematicidade desse corpus. Depois, ele faz duas pequenas críticas, isso sim. Ele diz que o Theobald, e como ele é teólogo fundamental, o teólogo fundamental se interessa por quê? Pela questão da revelação, principalmente. O Routhier, ele é eclesiólogo, então essa é a perspectiva dele. E ele acha que o Theobald, por ser teólogo fundamental, ele está mais preocupado com a questão da revelação, de como é que isso se expressa na verdade cristã e como é que isso é levado adiante na comunidade cristã. Por isso a questão da pastoralidade. Então, como ele se visse a pastoralidade mais em relação à doutrina.
e que ele deixaria entender que no concílio houve uma volta no sentido de documentos mais eclesiais, que o documento Dei Verbum, Gaudium et Spes estariam mais nessa perspectiva da pastoralidade da doutrina ou da verdade. Enquanto que Lumen Gentium, por exemplo, que seria mais eclesiológica, seria algo que não estaria no projeto inicial de João 23. E que aí entraria mais Synodus, Paulo VI, e isso o Routhier faz uma certa crítica a Theobald. Por ser justamente, claro, teólogo fundamental, ele mais pensa nessa perspectiva, mas ele diz, o concílio também traz a questão da pastoralidade da própria igreja, isto é, uma igreja missionária. Então, nós vamos ver se o Theobald mesmo diz isso ou não, de que houve um certo desvio daquilo que João 23 teria proposto, que seria mais a pastoralidade da doutrina eu diria, no anúncio da mensagem cristã. Portanto, a pastoralidade da doutrina. E uma outra pequena crítica que ele também faz, em relação a uma coisa que o Marcelo falou, que Theobald colocaria demasiado acento, como se o Concílio Vaticano fosse quase uma ideia, uma coisa de João 23. E que certamente não foi, e aí eu teria de acordo com isso também, e o Marcelo já referiu a isso. Quer dizer, o Vaticano II, ele é uma desembocadura de muitos movimentos dentro da igreja. O movimento do catolicismo social, o movimento bíblico, o movimento litúrgico, e assim muitos movimentos que proliferaram na igreja na primeira metade do século XX e que tiveram seus problemas, porque foram muitas vezes condenados pelo Vaticano. E no Vaticano II eles ressuscitaram. Creio que João 23, sim, teve a grande sacada de, digamos, fazer uma leitura desse cenário da igreja dos últimos 50 anos antes do Vaticano II, para ver por onde a igreja deveria caminhar. Mas que então o Vaticano II não seria uma coisa original de João 23. Mas é uma coisa que vem, é uma movimentação que aconteceu dentro da igreja. E a grande novidade de João 23 era ter compreendido isso e lançado essa perspectiva nova, que estava presente na igreja, até aquele momento bastante condenada, em geral. E o João 23 deu, eu diria, cidadania para essas coisas. O movimento bíblico, o movimento litúrgico, o movimento social e tantos outros movimentos que proliferaram na igreja. Essa, me parece que são algumas das coisas principais que o Gilles Routhier coloca. Por exemplo, tem um título que diz, a pergunta é, tudo começa com João 23? Com interrogação. Ele quer criticar que não é que tudo começou com João 23. João 23 apenas recolheu uma tradição da igreja. Mas eu acho que a grandiosidade da obra de Theobald, e assim eu termino, é que, e isso o Routhier afirma, que o Theobald aponta para uma nova fase nos estudos do concílio. Até esse momento, os estudos eram mais históricos. E com Theobald aparece uma nova maneira de entender o concílio, que é mais, eu diria, teológica. Por isso, entender o concílio como um corpus já coerente. E que a questão histórica, ela foi muito importante, mas ela já deu o que devia dar, a história de cada documento, do concílio, o que aconteceu, não aconteceu. Agora nós já é algo adquirido historicamente, a recepção já está acontecendo, agora nós devemos pensar qual é a originalidade desse corpus doutrinal que é o Vaticano II, que é, volto a dizer, a questão da pastoralidade. Quer dizer, pensar tudo na igreja na perspectiva da pastoralidade. E, volto a dizer, eu creio que Francisco é a máxima expressão disso.
Ok, termino por aqui. Nós vamos, antes de passar ao momento de convívio, de diálogo, o padre Pedro também quer falar? Nós vamos pedir para o nosso colega, Jefferson Rodrigues, que ele foi preparando também, depois que o Átila Alexis, também outro colega, foram preparando um Medium, né? Nós no Instituto Humanitas estamos agora, tem gente que diz assim, mas o Medium, o que é mesmo? Nós estamos aprendendo, mas temos já para aprofundar bastante sobre esse Concílio Vaticano, uma preparação que talvez, bom, quem já conhece pode usufruir, e se não vamos pedir para o nosso colega que explique para nós de que se trata essa contribuição. Boa tarde a todas e a todos. O Medium é uma plataforma online que possibilita uma sistematização dinâmica de alguns materiais. O que o Átila iniciou esse processo do Vaticano II, um guia de leitura, preparando a partir do colóquio de maio, nós demos continuidade a partir de diálogos, completando e buscando, reunindo toda a produção que o Instituto realizou nesse período e também de parceiros que se veiculou desse processo. Basicamente, se visitou a revista IHU Online, Notícias do Dia, Cadernos de Teologia Pública, pegou o material que é relevante para pensar o Concílio Vaticano II e se dispôs nessa plataforma a nível de subsídio para busca de informações. O guia está orientado a partir de 6 linhas, que é o concílio enquanto um evento dialogal e primaveril na Igreja, Papas do Concílio, João XXIII e Paulo VI, Pacto das Catacumbas, uma igreja serva e pobre, como essa tensão inicial de uma recepção, sobretudo marcante para a América Latina, a recepção do concílio, 50 anos depois, e terminando com Francisco e o Concílio Vaticano II. E assim a gente pode ir passando o Medium e vamos percebendo como é que ele vai acontecendo, através de textos, entrevistas, vídeos. É um material bastante extenso, mas serve como um subsídio para a gente saber um pouco mais do Concílio Vaticano II. E aí cada passo das linhas orientadoras a gente pode perceber. E assim a gente pode depois, pesquisando e vendo esse material que está à disposição desde o site do sítio do IHU. Ok? Obrigada, Jefferson, obrigada, Átila, obrigada a todos vocês por terem prestigiado o nosso encontro de lançamento do livro, né? Nós, então, vamos continuar pensando sobre o concílio, nesse momento assim, de diálogo, de convivialidade. Nós temos um pequeno cafezinho, um suco de laranja, algo para comer. E aqui muitas publicações disponíveis que, se vocês não se apressam um pouco, o Padre Pedro vai levar uma coleção de todas, né? Às vezes aqueles exemplares que já ficam poucos, então vocês podem levar todos os que quiserem. O livro, então, quem quiser comprar está lá no fundo. Agradecemos a todos e já podemos confraternizar e continuar neste momento. Obrigada, Cristina. Obrigada.